Olá, meu nome é Arthur Vitório. Eu vim aqui fazer um trabalho proposto pelo professor de ciências sobre o desastre de Chernobyl e a radioatividade. O que é a radioatividade? Bom, irei utilizar o slide para ler e depois eu irei resumir com minhas palavras o que exatamente é. Radioatividade. O que é radioatividade? É um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiações, as quais têm a propriedade de impressionar placas fotográficas, iogenar gases, produzir fluorescência e atravessar corpos opacos à luz. Alguns exemplos são rádio, plutônio, carbono e etc. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são principalmente partículas alfa, partículas beta e raios gama. A radioatividade é uma forma de energia nuclear usada em medicina e consiste no fato de alguns átomos, como os do urânio, rádio e touro, serem instáveis, perdendo constantemente partículas alfa, beta e gama. Essa imagem que eu coloquei aí é o símbolo da radioatividade, que quer dizer que o local possui um nível de que pode ser perigoso, entendeu? Por isso que eu coloquei essa imagem, que é o símbolo da radioatividade. Então, basicamente, a radioatividade é quando um átomo utiliza pulsos, entre aspas, eletromagnéticos para se tornar estável. É como se ele tentasse expelir as partes instáveis para ficar estável. As partículas instáveis são prejudiciais e podem ser perigosas contra o ser humano. As partículas são a alfa, que representa positivo, beta, que representa negativo, e os raios gama, que são neutros. Existe um super-herói Marvel chamado Incrível Hulk. Era um cientista que virou um monstro verde após entrar em contato com os raios gama, mas não se engane. Isso é impossível, já que caso uma pessoa entrasse em contato com os raios gama, e os raios gama são fatal, então provavelmente ela estaria morta e não viraria um monstro verde. Bom, continuando, já explicado o que é radioatividade, vamos para radiação artificial, natural e nuclear. Isso é importante para entender posteriormente a energia nuclear, que é o que eu irei abordar aqui, para podermos falar sobre a energia de Chernobyl. E eu não achava certo falar só sobre a radiação nuclear e não um pouco das outras também. A radiação natural são aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de forma espontânea. Ou seja, não há nenhum elemento humano ou fora que obrigue elas a produzirem. A se produzirem, entendeu? A radiação artificial não. São radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, no quais partículas como elétrons são aceleradas, ou seja, há equipamentos eletrônicos produzidos por nós humanos que forçam partículas a se acelerarem como elétrons. É como se fosse um bombeamento de partículas que obrigassem eles a fazer aquele processo que eu já havia falado, de repelir o instável e ficar o estável. A radiação nuclear são radiações que partem do interior do núcleo de um átomo instável, ou seja, tem um núcleo totalmente instável e a parte de interior dela é a radiação nuclear. Pegando essa borda da radiação nuclear, vamos falar um pouco da energia nuclear e a fissão nuclear. Energia nuclear é energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, um processo de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares emitindo energia durante esse processo. A fissão nuclear é quando o núcleo de átomos subdivide em duas ou mais partículas. Tem a fissão nuclear e a fusão nuclear. Eu não citei a fusão
nuclear porque eu não achei necessário, mas basicamente é quando há dois átomos que eles se juntam e formam um novo núcleo, creio eu. Então, e a fissão nuclear, ela é importante porque é ela que basicamente produz energia, que é quando, como vocês podem ver na imagem, tem um nêutron incidente, o núcleo fissionável, a liberação de energia, a divisão, eles estão se dividindo e o produto da fissão é criado. E essa pequena explosão é a liberação de energia que utilizamos. E esse processo se repete muitas e muitas vezes. Basicamente isso. Eu coloquei o Homer Simpson como uma referência, já que os Simpsons são uma forma de satirizar e criticar o mundo. Tem diversos episódios onde eles criticam a energia nuclear, onde o Homer trabalha. E vocês vão entender o porquê dessa crítica toda em relação à energia nuclear. A energia nuclear funciona à base do calor, basicamente. Tem o calor, que aquece a água evapora, que vai para uma bomba que está ligada a um gerador. Basicamente isso. Isso é importante para entendermos o que aconteceu em Chernobyl. Eu destaquei 3 pontos fundamentais na história para entendermos o que é Chernobyl. Chernobyl foi uma usina criada para uma usina nuclear para os trabalhadores, e lá perto criaram uma cidade para os trabalhadores viverem, basicamente isso. No setor 4 dessa empresa, em meados de 1986, eles resolveram fazer um teste com um gerador de energia, o que já é extremamente perigoso. Eles abaixaram o nível, desligaram a ligação hidráulica, ou seja, cortaram a água, e para tentar, eles viram que o gerador não ia suportar, eles aumentaram até o máximo, ou seja, gerou mais calor, não tinha água para resfriar o gerador, e ligando um ponto a outro, houve a grande explosão, e essa explosão aconteceu de madrugada, ou seja, teve muita gente prejudicada diante essa situação, ou seja, agora entramos na fase dos efeitos colaterais. Devido a essa grande explosão e muitas pessoas foram expostas, e posteriormente isso fez com que desenvolvesse doenças extremamente raras e ruins. E como podemos ver aqui na imagem, eles tiveram as vidas Olhe a situação das pessoas que foram expostas a Chernobyl. Por mais que se passaram anos e anos, os efeitos colaterais não passaram ainda. Há diversas pessoas que nunca vão conseguir ter uma vida normal como eu ou você. Elas não podem mais ter uma vida como elas deveriam ter tido se não fosse a imprudência de uma equipe. Bom, foi basicamente isso que ocorreu em Chernobyl. Logo a cidade totalmente foi evacuada, se tornou fantasma, e algumas cidades vizinhas também foram evacuadas. Uma reportagem da Globo foi feita depois de alguns anos para ir lá e ver o nível de radioatividade, que ainda é um pouco considerável, porque já passaram muitos anos, mas ainda há radioatividade. Não se sabe se vai poder voltar a habitar aquele local. Eu acho que provavelmente não. Diversas pessoas saíram de suas casas e foram prejudicadas com esse incidente. Bom, basicamente é isso. Obrigado por me ouvir até aqui e tchau. Eu venho aqui no final do vídeo só para listar vantagens e desvantagens da energia nuclear. A única vantagem que eu vejo, na minha opinião, é que ela não afeta a atmosfera da Terra, ou seja, ela não é considerada uma energia poluente. Porém, tem diversas desvantagens, porque se não for manuseada corretamente, pode ser altamente destrutiva, e também era utilizada antigamente como arma, como por exemplo temos a bomba atômica. Bom, basicamente é isso, só para adicionar mesmo na explicação que eu havia esquecido. Essa é uma usina da Alemanha que hoje luta contra a utilização desse tipo de usina. E é isso, obrigado e fui.